Olá, pessoal! Hoje, como parte do seu Sonarflix, nós vamos falar sobre eletrocardiograma. Esse é um exame fundamental e ele vai te perseguir na UTI, no pronto-socorro, no ambulatório, na enfermaria, então não tem como escapar. Nosso curso ele foi estruturado em várias aulas e a primeira aula, que é a aula de hoje, é a aula de bases para a interpretação do eletrocardiograma, parte 1. Nós vamos ter também uma parte 2, mas hoje, o que é que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre a anatomia do sistema de condução e vai falar também sobre eletrofisiologia básica, focando nos eletrólitos principais e no conceito de período refratário. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a sequência de ativação do coração, as derivações e como elas são construídas, e também sobre aspectos práticos da realização do exame. Mas qual o conceito de eletrocardiograma? O eletrocardiograma nada mais é do que o registro no papel milimetrado da atividade elétrica do coração. E para que a gente tenha fundamentos bem sólidos para o entendimento desse exame, vamos voltar lá no ciclo básico do começo da sua faculdade e revisar o sistema de condução. Tudo começa na junção da veia cava superior com o átrio direito, onde se localiza o nó sinusal. A partir do nó sinusal, nós vamos ter os feixes internodais. Os feixes internodais, eles vão conduzir o estímulo para o átrio esquerdo e também em direção ao nó atrioventricular. O nó atrioventricular, ele se situa numa posição de junção e ele é uma estrutura mais especializada, certo? E qual a sua função? A sua função é causar um retardo na condução do impulso para que a contração dos átrios e dos ventrículos se dê de maneira coordenada e não de maneira simultânea. Depois do nó atrioventricular, vem o feixe de His, que começa em sua porção penetrante e vai se dividir em ramo direito e ramo esquerdo. O ramo direito ele é fino, frágil, descontínuo, segue pelo septo interventricular e vai para o ventrículo direito. Já o ramo esquerdo, ele segue pelo septo também, mas já ao nível do anel aórtico, ele vai se dividir em 3 porções. A porção divisão antero-superior e as porções posteriores, póstero-inferior e póstero-medial. Agora que a gente fez essa revisão do sistema de condução, vamos começar a abordar alguns tópicos em eletrofisiologia básica. E o primeiro tópico que eu quero que vocês prestem bastante atenção é a especialização das células do coração de acordo com as suas propriedades eletrofisiológicas. Elas podem ser subdivididas em 3 tipos: as células de condução, as células marca-passo e as células de contração, que são as células musculares. As células musculares, elas vão ter o papel de contração, elas vão ter o papel de fazer o coração bater, o papel de bomba, certo? Já as células de condução, elas são mais especializadas numa condução rápida, numa condução eficaz. Por sua vez, as células de marca-passo, elas têm a característica do automatismo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que elas vão se despolarizar independente de estímulos que venham de outras células. São elas que mandam no coração, são elas que vão determinar o ritmo. Mas vejam só, essa propriedade do automatismo, ela é inerente às células marca-passo, mas em condições de isquemia, em condições de injúria, outras células podem desenvolver essa propriedade e isso pode levar a arritmias e muitas vezes até arritmias fatais. Presta bem atenção. Agora eu quero que você feche o Instagram e olhe bem para mim. Uma característica muito importante dos cardiomiócitos é o potencial de repouso. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se a gente colocar um eletrodo dentro da célula e um eletrodo fora da célula, ele vai sinalizar uma diferença de potencial de menos 90 milivolts. Mas André, de onde vem essa diferença de potencial? Essa diferença de potencial vem na diferença de concentração de eletrólitos entre o intra e o extracelular. E quais são esses eletrólitos? Quais são os eletrólitos que determinam essa diferença de potencial? São o potássio, o sódio e o cálcio. O potássio ele é o principal deles. A diferença de concentração do potássio é muito grande, sendo o intracelular muito maior do que o extracelular. Já o sódio, ele tem uma concentração intracelular menor do que a extra, mas ele não é tão importante assim quanto o potássio para a determinação do potencial de ação, do gradiente transmembrana, porque a célula ela é muito mais permeável ao potássio, cerca de 50 vezes mais do que o sódio. E por último, nós temos o cálcio, que tem uma concentração intracelular menor do que a extracelular. Então, potássio, sódio e cálcio, sendo o principal deles o potássio. Feita essa revisão
sobre como acontece o potencial de repouso, vamos falar agora sobre o potencial de ação, olhando bem esse gráfico. Antes disso, vamos relembrar: potencial de repouso menos 90 mV, sendo as concentrações do potássio intracelular muito maior do que o extra, o sódio intracelular muito menor do que o extra e o cálcio menor do que o extracelular. São 5 fases, sendo que nós vamos começar pela fase 4. As fases vão de 0 a 4. A fase 4 é chamada a fase de repouso ou fase diastólica, e isso pode nos causar uma impressão errada, porque, na verdade, não existe repouso. A célula está consumindo energia, gastando ATP o tempo todo para poder jogar cálcio para dentro dela e sódio para fora contra um gradiente de concentração. Então, um processo ativo, a manutenção do potencial de repouso, certo? A próxima fase é a fase 0. Na fase 0, nós temos uma entrada rápida do sódio, de forma que vai acontecer a despolarização, e aquele potencial que era de menos 90 vai para mais 20. Ok? E aí, qual a próxima fase? A próxima fase é a fase 1. O que vai acontecer? A gente tem uma interrupção da entrada rápida de sódio, tem um pouco de saída de potássio, de forma que esse potencial vai cair de mais 20 a até aproximadamente 0, até que vem a fase 2. Na fase 2, nós vamos ter uma relativa estabilização do potencial e vai ser marcada por uma saída de potássio e um pouco de entrada de cálcio. Vem, então, a fase 3, marcada especialmente pela saída do potássio, na qual a célula vai retornar ao seu potencial de repouso, que é a fase 4. Agora que nós já vimos como acontece todo esse fluxo dos íons, vamos ver tipos de potencial de ação, porque esse potencial que nós acabamos de descrever, na verdade, é o potencial de resposta rápida. E ele não é o único tipo de potencial. Nós temos também o potencial de resposta lenta. Óbvio que com duas figuras tão diferentes, com gráficos tão diferentes, o fluxo de íons também vai ser bem diferente nos dois tipos de potencial. Mas eu não quero que vocês foquem nisso. Eu quero que vocês foquem em duas propriedades do potencial de resposta lenta. E quais são elas? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, na verdade, aqui na fase 4. Observem como a fase 4 do potencial de resposta lenta ela é inclinada, enquanto a fase 4 do potencial de resposta rápida ela é plana. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo quando ela não está conduzindo um estímulo, a célula que tem o potencial de resposta lenta, ela está lentamente aumentando, diminuindo o seu potencial transmembrana, até que ele chega num limiar. E nesse limiar ele despolariza. Ou seja, essa inclinação é que confere a característica de automatismo, que as células que têm somente o potencial de resposta rápida não têm. Então, o automatismo está diretamente relacionado à inclinação da fase 4. Certo. Qual outra propriedade? Ainda falando sobre essa inclinação, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Essa inclinação ela pode se dar dessa forma, mas ela poderia ser um pouco mais íngreme. O que isso significaria? Isso significaria que a célula despolarizaria mais vezes por minuto. Então, a célula que tem a fase 4 mais inclinada despolariza mais vezes por minuto. E qual o ponto do coração que tem essa fase mais inclinada? É exatamente o nosso sinusal. Ou seja, o nosso sinusal ele é o ponto do coração que determina a maior frequência, porque ele tem a fase 4 do potencial de resposta lenta mais inclinado. Sendo assim, ele que comanda o coração. Combinado? Falando ainda de despolarização e repolarização, tem que ficar muito claro na nossa mente que antes da célula se despolarizar novamente, ela precisa se repolarizar, se recuperar do estímulo anterior. Porém, existe um período em que, mesmo que ela seja estimulada, ela não responde ou ela vai responder inadequadamente. Esse é o conceito de período refratário. E o período refratário ele vai se subdividir em 3 partes, que seriam o período refratário absoluto, o período refratário relativo e o período refratário supernormal. O período refratário absoluto é exatamente aquele em que, independente da intensidade do estímulo, a célula não responde. O relativo é aquele em que, caso venha um estímulo mais intenso do que o habitual, ela pode responder, mas ela não vai responder na intensidade esperada, ela vai conduzir mais lentamente. Já o supernormal é aquele que, mesmo tendo uma intensidade menor,
a célula que, em condições habituais, não atingiriam o limiar de despolarização, a célula vai se despolarizar. Então, mas qual deles teria maior importância? Talvez o absoluto, né? Porque o absoluto a célula não vai responder. E nós podemos observar os 3 períodos aqui no gráfico da despolarização e também no gráfico do elétron. Observem como o período refratário absoluto ele é o mais longo de todos, seguido então pelo relativo e pelo supernormal. Então, pessoal, para finalizar essa aula, o que a gente viu de importante? Hoje nós revisamos o sistema de condução, nós vimos que os principais eletrólitos na eletrofisiologia do cardiomiócito são o potássio, o sódio e o cálcio. Vimos que existem diferentes tipos de potencial de ação, o de resposta rápida e o de resposta lenta. E também aprendemos o conceito de período refratário absoluto e período refratário relativo. Por agora é só. Então, até a próxima aula.